Olá, pessoal! Sou a professora Jéssica e vou auxiliar vocês na correção das atividades de Geografia para o sétimo ano. Vamos para a correção da semana 4. Atividade número 1. Sobre a história da industrialização brasileira, assinale verdadeiro ou falso nas sentenças a seguir. Letra A. Sem dúvida, o café foi fundamental no processo de industrialização no Brasil. Esse cultivo dinamizou a economia baseada em exportações e auxiliou na concentração de mão de obra e de mercado consumidor, sobretudo no estado de São Paulo. Pessoal, essa afirmativa é verdadeira. Deem uma olhada no texto e também, a partir dos nossos conhecimentos sobre a importância do café para o processo de industrialização do Brasil, a gente pode concluir que é uma afirmativa sim verdadeira, pois o café foi fundamental no processo de industrialização no Brasil. Letra B. As primeiras indústrias atuantes no Brasil eram as que utilizavam tecnologias avançadas e onde se produziam produtos bastante complexos. Pessoal, estamos falando das primeiras indústrias. Então, não utilizavam tecnologias avançadas. Eram tecnologias mais simples e menos complexas. Então, isso daqui é falso. Letra C. É sobretudo a partir de 1930 que a industrialização brasileira se torna mais complexa em relação à produção e se expande ganhando força na economia e gerando empregos. Sim, pessoal, é a partir de 1930 em que o processo de industrialização brasileira se intensifica. Atividade número 2. Assinale a alternativa que completa adequadamente a frase a seguir. A necessidade de importar máquinas e equipamentos e de se desenvolver a partir de investimentos e tecnologias de outros países é uma característica, letra A, da substituição de importações. Não. Letra B, da dependência de capital e de tecnologias estrangeiros. Sim. Letra C, do projeto de industrialização nacional efetiva. Não. Letra D, da industrialização tardia. Pessoal, por que é a letra B? Como que a gente pode confirmar isso? Vamos voltar comigo aqui no texto. Primeiro parágrafo da página 87. Ele explica o que é dependência de capital e de tecnologia estrangeiros. Então, vejam aqui, houve necessidade de importar máquinas e equipamentos para as indústrias nacionais. Posteriormente, foram atraídos investimentos e tecnologia estrangeiros para incrementar as indústrias de bens de consumo já existentes e implantar outros tipos de indústrias, como as siderúrgicas, petroquímicas, consideradas indústrias de base. Então, aqui temos como confirmar que a letra B, na questão número 2, é a correta. Atividade número 3. O Brasil faz parte do grupo de países que realizaram a chamada industrialização tardia. Enquanto na Inglaterra esse processo iniciou-se no século XVIII, no Brasil ele só foi ocorrer quase 200 anos depois. O termo em destaque pode ser explicado em... Pessoal, o que entendemos então a partir dessa pequena introdução apresentada na questão? Que, enquanto outros países a industrialização já havia ocorrido ou já estava ocorrendo a pleno vapor, no Brasil isso se iniciou mais tarde. É por isso que a gente chama de industrialização tardia, demorou um pouco mais a acontecer. Então, vamos tentar explicar industrialização tardia a partir das afirmativas e das alternativas da atividade. Letra A. Apesar de atrasado em relação a outros países, iniciou-se já utilizando tecnologias modernas. Não, pessoal, a gente começou depois e não com tecnologias modernas, como a gente viu na questão número 1, assim com tecnologias mais simples. O processo de implantação das indústrias demorou mais a começar que em outros países. Sim, como apresentado pela questão, a Inglaterra iniciou-se no século XVIII e no Brasil só foi ocorrer 200 anos depois. Letra C. O país demorou a se industrializar, mas quando ocorreu foi de forma homogênea pelo território. Não, pessoal, foi de forma heterogênea pelo território. Ou seja, algumas cidades, alguns estados foram avançando mais com relação à industrialização do que outros.
Não foi de forma homogênea, ou seja, todo mundo se industrializando da mesma forma ou de forma igual. Não foi isso. Letra D. Dependeu de investimentos em tecnologia para desenvolver a industrialização. Não, isso não explica a industrialização tardia. O que mais explica é o que temos na letra B. Atividade número 4. Leia o texto abaixo e responda. O luxo da São Paulo antiga. Nem faz tanto tempo assim. Na virada do século XIX para o XX, ser rico em São Paulo significava viver em um casarão, um palacete, com dezenas de empregados, prataria e roupas importadas da Europa, e novidades tecnológicas como uma máquina de escrever. Era a aristocracia cafeeira, a elite paulista. Em 1900, São Paulo já era a metrópole do café e tinha em seu centro um nó de ferrovias. Fazendeiros continuavam a chegar com seus filhos, agora empresários, médicos, engenheiros. Letra A. Em sua opinião, por que nos anos de 1900 São Paulo já era, segundo o texto, a metrópole do café? Pessoal, trata-se de uma questão subjetiva, mas deixei aqui para vocês uma sugestão de resposta. Por que já era, em 1900, a metrópole do café? Porque, entre os anos de 1830 a 1929, a expansão da atividade cafeeira acontecia especialmente nas atividades de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, isso explica por que já era considerada a metrópole do café. Letra B. Por que o centro de São Paulo era um nó de ferrovias? Isso pode ser explicado porque, para realizar o transporte do café, eram utilizados transportes ferroviários. Então, isso explica o porquê do nó de ferrovias. Atividade número 5. De 1830 a 1929, a expansão da atividade cafeeira assumiu importância crescente no desenvolvimento industrial. Assinale V ou F sobre a importância do café na economia e desenvolvimento do Brasil. Letra A. Antes da industrialização brasileira, o principal produto da economia era o café, ou ouro verde, produzido principalmente em São Paulo. Sim, vimos isso ao longo da correção das atividades de hoje. Verdadeiro. E. O café foi o principal produto brasileiro durante o século XIX, mas perdeu força para a cana-de-açúcar e para a soja no início do século XX. Não, pessoal, vimos também o café enquanto uma atividade atuante no século XX. Então, não foi durante o século XIX apenas. Letra C. A cafeicultura enriqueceu os barões de café, mas não favoreceu empresários e banqueiros. Falsa. Tivemos, sim, também o favorecimento de empresários e banqueiros. Letra D. Entre as condições favoráveis à industrialização promovida pela cafeicultura, destaca-se a acumulação de capitais. Sim, pessoal, essa é uma afirmativa verdadeira. Letra E. O trabalho nas lavouras de café atraiu muitos imigrantes europeus, que também foram importantes no início de nossa industrialização, pois eram mão de obra qualificada. Sim, pessoal, também é uma afirmativa verdadeira. Então, galera, terminamos assim mais uma correção aqui no canal Determina. Curtam o vídeo, se inscrevam e fiquem ligados nas próximas correções. Até mais!